Olá, queridos amigos e irmãos, eu sou o pastor Ciro Ferreira, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalhando como missionário aqui na Alemanha, na cidade de Heidelberg, onde nós temos trabalhado com a igreja alemã. Eu vou fazer um vídeo, mas antes eu queria dar dois avisos. Primeiro, avisar que esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, tá? Por isso que eu vou talvez baixar um pouco da qualidade do vídeo, para que você consiga divulgar essa mensagem para mais pessoas. E, em segundo lugar, se você quiser se inscrever na nossa lista de transmissão no WhatsApp, eu vou deixar o número do nosso telefone aqui e você pode me mandar uma mensagem que eu coloco o seu nome nessa lista de transmissão para você receber mais notícias do nosso trabalho aqui na Alemanha. Bom, primeiramente falar um pouco sobre a nossa família. Graças a Deus está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. As crianças estão já há 2 semanas, quase 3 semanas, sem ir para as aulas. As aulas foram interrompidas. Estão chamado esse período de Corona-Ferien e têm aproveitado bastante o tempo aqui em casa para poder brincar com as coisas deles. Mas, graças a Deus, nenhum de nós ficou doente, pelo menos até onde a gente saiba. A gente sabe que o vírus ele não se manifesta muito nas crianças, né? A gente percebeu que esses dias a Eva estava um pouco doente, tossindo bastante, mas fora isso está tudo bem, graças a Deus. Tranquilo também está a situação da Alemanha nessa situação, né? O governo alemão tem sido muito elogiado pelos alemães, todos têm estado bastante satisfeitos com a condução da crise aqui na Alemanha. Um canal de televisão, o Tagesschau, ele deu essas estatísticas aqui que vocês estão vendo, nesses retângulos. Começa com muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito e absolutamente nada satisfeito. E aí então o segundo retângulo aí de satisfeito mostra que 57% dos alemães têm estado satisfeitos com a situação do coronavírus, com a crise do coronavírus aqui na Alemanha, como que o governo tem conduzido essa situação toda. Até o momento, o Robert Koch Institute, que é o instituto que tem conduzido todos os dados estatísticos recebidos eletronicamente, agora contabilizados desde o dia de ontem, à meia-noite, do dia 29 de março, 52.547 infectados. Obviamente que essas pessoas que fizeram o teste, que foram testadas, né? Porque existe um número muito maior de pessoas que nem sabe que foi infectada pelo vírus, mas foram pessoas que foram infectadas. Dentre esses 52.547 infectados, o registro é de 389 mortos até meia-noite de ontem. Um dado interessante é que 88%, ou seja, quase 90% das mortes têm sido entre pessoas com 80 ou mais de 80 anos. Então, a gente sabe que é um número bastante elevado, tendo em vista que o número de pessoas infectadas, na verdade, está na faixa de 30 a 59 anos, que é a maioria das pessoas que têm sido infectadas, mas, por outro lado, apenas 80%, mais de 80%, na verdade, quase 90% das pessoas têm 80 anos ou mais. Isso, então, dá uma estatística muito baixa para a Alemanha. Se comparado com outras nações, né, 0,7% das pessoas infectadas morreram. Então, o governo tem sido bastante elogiado e muita gente tem se perguntado, né, como que a Alemanha tem tido estatísticas tão baixas. Eu escrevi alguns dias atrás um curto artigo para o The Gospel Coalition, se você quiser pode procurar na internet, falando sobre a situação aqui na Alemanha. E uma das respostas que eu não escrevi no artigo, que eu estava pesquisando esses dias, é que a Alemanha ela tem testado muita gente. Então, tem sido feitos testes aí em toda a população.
esse mesmo Robert Koch Instituto informa que são feitos 160 mil testes por semana. Então é um grande número de pessoas que faz com que eleve a taxa de pessoas testadas e o número de pessoas infectadas, e aí faça a taxa de mortes ir lá para baixo. Enquanto alguns países têm testado poucas pessoas, por isso que o número de infectados está baixo, e a relação entre infectados e pessoas mortas tem sido muito próxima. Por isso que tem um índice, então, uma porcentagem de pessoas mortas muito maior em outros países, como na Espanha e na Itália, por exemplo. Então, essa situação ela é sem comparação aqui na Alemanha com outros países, né? E especialmente sem comparação com o próprio Brasil. Eu tenho visto nas redes sociais aí as pessoas brigando por causa da discussão entre o governo, né, a situação do governo, mas é impossível comparar a situação do Brasil e da Alemanha, tendo em vista questões culturais, a estrutura médica, a estrutura de saúde pública que é usada aqui na Alemanha, então não tem comparação. Infelizmente, essa discussão no Brasil, ela saiu de uma discussão de um debate de saúde pública para um debate político. E aí, infelizmente, quando entra na questão política, as pessoas param de discutir com o cérebro, usar o cérebro para essa situação, usar a razão para essa situação, e elas passam a usar o fígado, né, para poder discutir sobre política. E por isso que tem visto tantas ofensas, tantos debates, inclusive entre irmãos, inclusive de pessoas da mesma igreja. Tendo em vista tudo isso, meus irmãos, eu queria deixar algumas breves palavras aqui para vocês, falando que essas crises mundiais elas não são inéditas na história do mundo. Vocês devem saber muito bem disso. Já houve guerras, já houve outros tipos de doenças, como, por exemplo, a peste negra, que dizimou 1/3 mais ou menos da Europa, pessoas que foram mortas. Isso não é nada novo, essas crises não são nada novas. E a palavra de Deus nos mostra que existe um profeta que passou por uma crise semelhante. E a primeira crise que ele teve foi ver a situação moral em que a igreja o povo de Deus estava passando no Antigo Testamento. O profeta Abacuque, ele escreveu um livro sobre essa situação. E ele fala, na verdade, o livro não é uma profecia para o povo de Deus, mas é uma discussão entre ele e Deus. Abacuque se queixa com Deus da situação moral pela qual o povo se encontrava naquele momento. Violências, brigas, contendas, litígios, injustiça social, e o profeta estava perplexo com a situação moral do povo de Deus naquele momento. E é por isso então que ele se reporta ao Senhor, ele se dirige ao Senhor. No versículo 2 ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. A impressão que nós temos aqui é que me parece que Abacuque se sentia desprezado por Deus, ou seja, Deus estava apático, Deus estava alheio a essa situação toda do seu povo. Mas Deus imediatamente responde a essa queixa do profeta Abacuque, e ele traz uma resposta muito dura para o profeta. Ele diz que ele vai levantar os caldeus, ele vai levantar a Babilônia para poder disciplinar o seu povo, tendo em vista os pecados, a quebra da aliança que o povo de Deus estava promovendo no seu período. E a Babilônia, então, seria o martelo de Deus, como diz o profeta Jeremias, para poder disciplinar o povo de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos perder a noção de que Deus está atento a essa situação toda. E quando o profeta ouve essa resposta de Deus, ele fica ainda mais perplexo, porque ele se pergunta como é que pode Deus usar uma nação ímpia, uma nação mais idólatra, uma nação mais imoral ainda do que a própria nação de Israel, para poder disciplinar o povo de Deus. É por isso então que ele fala no versículo 13, ainda do capítulo 1, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar nem ver o mal,
e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, a grande dúvida de Abacuque era como que Deus usaria a Babilônia para poder disciplinar o seu povo. É por isso, então, meus irmãos, que a resposta de Deus à pergunta de Abacuque vem aí a partir do capítulo 2, onde Deus anuncia 5 ais, ou 5 sentenças de condenação contra a Babilônia. Ele fala que o próprio Deus destruiria a Babilônia. E ele então se mostra bastante seguro, Deus se mostra bastante seguro daquele que ele ia fazer. No versículo 20 do capítulo 2 ele fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Depois de anunciar a condenação da Babilônia, ele fala que ele está sentado no seu santo templo. Ou seja, meus irmãos, a questão que nos traz a luz aos nossos olhos é que diante dessa crise que nós vivemos no mundo, algumas pessoas desesperadas, algumas pessoas muitíssimo preocupadas, entrando em pânico, tendo em vista essa crise toda que o vírus tem trazido, mas nós não podemos perder de vista de que o Senhor é soberano sobre a história, não somente sobre a história do seu povo, mas sobre toda a face da terra. Deus, ele levanta nações, Deus, ele derruba nações, ele levanta reis e derruba reis, ele elege presidentes e tira presidentes, e isso tudo faz parte do seu controle providencial em toda a história. Nós não podemos perder de vista essa perspectiva. É por isso então que ele chama a atenção do profeta, Deus chama a atenção do profeta com a mensagem central do livro de Abacuque, quando ele fala no capítulo 2, no verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A mensagem então, meus irmãos, que o profeta Abacuque traz para cada um de nós é que diante dessas crises nós precisamos crer na providência, na soberania de Deus. Ele é um Deus que está atento a tudo que está acontecendo e é Ele mesmo quem está controlando a nossa história. E embora nós não sejamos capazes de ver o governo de Deus, embora nós não sejamos capazes de perceber o que Deus tem feito lá dos céus, controlando a história, nós precisamos crer pela fé, nós precisamos viver pela fé. Ou seja, nós, embora não sejamos capazes de ver aquilo que Deus tem feito, é necessário que nós criamos e confiemos naquilo que o Senhor está fazendo. É o meu desejo, não só para a minha vida, que nós tenhamos paz no coração, para a sua vida também, que nós tenhamos consolo no Senhor, confiança de que Ele está providencialmente cuidando de toda a nossa história. O meu desejo é que você saia mais fortalecido, que você viva mais pela fé, confiando no Senhor, mesmo sem ver essa situação toda que Deus tem controlado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue nos fortalecendo para que a gente se aproxime mais do Senhor depois que essa crise terminar e nós olhemos para trás e vejamos o quanto o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Que Ele nos abençoe.